Que o Ronaldinho Gaúcho foi um excelente jogador, todo mundo sabe. O Bruxo conquistou diversos títulos pela carreira, encantou o mundo com seus dribles mágicos de deixar o público com o queixo caído. Porém, o jogador teve uma carreira cheia de altos e baixos, às vezes não entregando tudo aquilo que ele podia. Inclusive, o seu último jogo pelo profissional foi aos 34, 35 anos, uma idade relativamente baixa para uma aposentadoria. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar o motivo do Bruxo não ter conseguido desempenhar todo o seu potencial, e se ele poderia ter chegado aos pés de Pelé caso tivesse chegado a 100% da sua capacidade. Mas antes, se tu curte vídeos de futebol como esse, já deixa o teu like e se inscreve no canal, beleza? Agora bora pro vídeo. Ronaldo de Assis Amoreira, que veio a ser conhecido depois como Ronaldinho Gaúcho, nasceu no dia 21 de março de 1980, na cidade de Porto Alegre. Ronaldinho não teve uma infância muito boa, sua família passava por dificuldades financeiras, mas o pior de tudo não era não ter dinheiro, e sim ter perdido seu pai aos 9 anos de idade. Para um menino, com certeza, essa era a pior coisa que poderia ter acontecido. Mas o Bruxo não desistiu. Quando tinha apenas 13 anos, ele jogou um amistoso onde seu time ganhou de 23-0, e o pequeno jogador fez os 23 gols da partida, já demonstrando que ele não era apenas um jogador comum. Quando era 1998, já jogando nas categorias de base do Grêmio, o Bruxo fez mais uma bruxaria, pulou do sub-17 direto para o profissional do Grêmio. O técnico da época, Sebastião Lazzaroni, fez questão de subir ele, assim começando a sua trajetória no mundo do futebol profissional. E já no próximo ano, em 1999, ele foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho e campeão com o Grêmio na final contra o maior rival, o Internacional. Nesse mesmo jogo, ele fez isso com o Dunga, praticamente aposentando o capitão do Treta. Se liga. Mas nem tudo foram flores no Clube Gaúcho. O ano era 2001 e o contrato de jogador se encerrava naquele ano, em 15 de fevereiro. Sem o Grêmio saber, o Ronaldinho assinou um pré-contrato com o PSG antes da pré-temporada começar. Quando a pré-temporada começou, o Grêmio descobriu e com certeza ficou pistola com o jogador. Imagina, perder a maior promessa do clube de graça. E isso fez com que o jogador ficasse meses sem jogar pelo PSG, porque o Grêmio abriu um processo contra o clube francês. No entanto, agora o Ronaldinho iria mostrar sua magia para o mundo. No Paris Saint-Germain, o Ronaldinho jogou tudo aquilo que se esperava dele. O jogador fez vários gols incríveis, muitas vezes humilhando os adversários. No entanto, mesmo com sucesso individual no clube francês, o jogador não conseguiu conquistar nenhum título expressivo e teve alguns desentendimentos com o técnico por causa de suas saídas noturnas e muitas vezes faltas e atrasos a treinos, e até ir treinar de virada. Um ex-companheiro do PSG, Jérôme Leroy, disse: Ronaldinho não treinava nenhum dia da semana e se apresentava diretamente na sexta-feira para jogar no sábado. Assim era Ronaldinho. Depois dessa passagem curta e sem grandes conquistas pelo Paris Saint-Germain, o Bruxo resolveu mostrar a sua magia no clube catalão, o Barcelona, que comprou o jogador por um valor em torno de 21 milhões de euros. No Barcelona, ele foi a principal peça do clube para uma remontada de títulos. O Ronaldinho Gaúcho ganhou uma Champions na temporada 2005-2006, onde o Barça não ganhava desde 1992, ganhou também 2 campeonatos espanhóis, um em 2004-2005 e o outro em 2005-2006, além de títulos como Supercopa da Espanha e Copa Catalunha. No Barça ele também chegou ao seu auge, se consagrando o melhor do mundo no ano de 2005. Já nos próximos anos, o Bruxo não teve o mesmo brilho, não conseguiu desempenhar o mesmo futebol e sofreu algumas lesões que tiraram ele de campo por meses. Já na temporada 2007-2008, em 18 de maio, Laporta, o presidente do Barça, afirmou que o Ronaldinho necessitava de um novo desafio, alegando que ele precisava de um novo clube para que pudesse reviver a sua carreira. O presidente não quis dizer os motivos para colocar o jogador à venda, mas Leb, um ex-companheiro de Barcelona do Ronaldinho, deu uma entrevista em 2019 que dizia, abre aspas, Ronaldinho e Deco chegaram a treinar bêbados. Sabem por que o Barcelona os vendeu em 2008? Porque tinham medo que estragassem Messi, fecha aspas. Disparou Leb. Ou seja, mais uma vez, o craque estava tendo problemas extracampos, com saídas noturnas, faltas e atrasos a treinos, e até levando grandes promessas do clube para o mesmo caminho, o Messi. Então, ele foi vendido ao Milan em 2008 por 18,5 milhões de euros. E o jogador iria receber em torno de 6,5 milhões de libras por ano, em um contrato de 5 anos. No Barça, ele participou da remontada do clube e na retomada de títulos. Já no Milan foi diferente, ele participou da decadência de títulos. A última Champions do Milan foi em 2006-2007, um ano antes do Bruxo ir para o clube italiano. No Milan não vimos o mesmo encanto que o jogador tinha no Barça. A melhor temporada dele foi em 2009-2010,
onde ele conseguiu ser o líder em assistências e somente isso. Já na temporada 2010-2011, o jogador foi colocado no banco de reservas. O técnico do Milan na época, Maximiliano Allegri, disse que ele já não tinha mais vontade de jogar futebol e colocou o jogador no banco de reservas por mau desempenho, o que foi o estopim para o jogador sair do clube italiano e voltar para o futebol no Brasil. Dessa vez, o destino era o Flamengo. A chegada de Ronaldinho no Flamengo foi a mais criticada e conturbada da carreira dele. Afinal, o jogador escolheu ir para o Flamengo em vez de jogar no clube que o revelou, o Grêmio. Talvez você já tenha visto essa cena das caixas de som que o Grêmio instalou para a apresentação do retorno do craque, que nunca veio acontecer. E por isso, o clube gaúcho virou chacota do maior rival, o Internacional, assim fazendo nos dias de hoje com que a torcida do Grêmio odeie o bruxo. No Flamengo, o craque ficou apenas uma temporada, sem nenhuma conquista, e seguia suas saídas noturnas e atrasos a treinos. Porém, o que foi um estopim para a ida ao Atlético Mineiro foi o atraso de salários por parte do Flamengo, que fez com que o irmão e empresário Assis fosse à loja Fla Concept e pegasse 40 itens, a maioria camisas oficiais, e se recusou a pagar, alegando que o clube devia valores muito maiores ao seu irmão, assim ficando impossível a permanência do jogador no clube carioca. Logo após a saída do Atlético, o bruxo assinou com o Querétaro, do México, no dia 5 de setembro de 2014, mas não ficou lá por muito tempo, somente 9 meses, e conseguiu apenas um vice-campeonato mexicano. Uma declaração bastante intrigante de Arturo Villanueva, presidente administrativo do clube, que fez um balanço sobre sua passagem foi, abre aspas, ele tomou cervejas? Sim, tomou. Ele teve problemas de disciplina? Sim, teve. Mas não dizem tudo. Eu me pergunto por que a imprensa não diz que, durante 90% do torneio, ele foi o líder em assistência. Não dizem que em uma jogada dele, no último minuto, nos colocou na liguilla. Nem dizem que em 2 gols dele nos levaram para uma semifinal. Essa foi a passagem do bruxo pelo time mexicano, que logo após veio a assinar com outro clube carioca, o Fluminense. Porém, a passagem foi mais curta ainda, jogando apenas 9 jogos e não fazendo nenhum gol. Depois de encerrar o contrato com o Fluminense em 2015, o bruxo não assinou com nenhum outro clube e viria a se aposentar em 2018 aos 37 anos, uma idade relativamente baixa se comparada com outros craques atualmente. O Messi, por exemplo, que tem 35 anos e ainda joga em alto nível e é o principal jogador do seu país. Como podemos ver, a carreira do bruxo foi mágica, com muitas conquistas e muitos feitos. Porém, não sei em ti, mas em mim ele deixou aquela sensação de que poderia ter conseguido muito mais. A pergunta que fica é, se ele tivesse sido um jogador mais disciplinado, mais profissional, se ele não tivesse saído tanto para as noitadas ou chegado atrasado nos treinos, o que o bruxo poderia ter conseguido? Olha, é difícil de dizer, só podemos especular. Mas, na minha opinião, se ele tivesse se dedicado realmente à carreira do futebol, acima dele só teria Pelé. Porque olha o que ele fez sem ter se dedicado tanto. Agora imagina o que ele teria feito se tivesse se dedicado ao máximo para o futebol. Mas agora, eu quero saber a tua opinião. Se o Ronaldinho tivesse se dedicado e vivido o futebol da mesma forma que o CR7, por exemplo, onde ele poderia ter chegado? Poderia ter se comparado a Pelé? Então já deixa a tua opinião aqui nos comentários. E por hoje foi isso. Até o próximo. Valeu!